Quando eu falo de processo de morrência, eu falo de um processo de crise. E se a gente entender que crise vem da palavra separação, separa a ação conhecida. Então o processo de morrência também inclui principalmente duas grandes faixas etárias que acontecem mais suicídios. Primeiro que são a adolescência e os idosos. Então você percebe que nas duas fases de desenvolvimento, onde existem o maior número de suicídios acontecendo, a gente fala de crise. E obviamente, então eu estou entendendo que se tem crise, existe uma separação daquilo que é conhecido e também pode existir um processo de morrência. Crise também para o pensamento oriental significa oportunidade. Então também é uma oportunidade porque o antídoto do processo de morrência é o que eu chamei de um outro processo que é quase um jeito de equilibrar, que eu chamo de processo de extrair flor de pedras. Tá? E esse também foi um outro termo que eu criei para equilibrar. Por quê? A luz e a escuridão, elas precisam caminhar juntas. Assim é a vida. A gente tem que ter alternância de sofrimento e alívio para esse sofrimento. A gente tem que, e isso também é uma compreensão que eu tenho, que eu falo, costumo falar, quem não explode, implode. Então, se a gente não encontrar maneiras de escoamento, a gente vai adoecendo, que isso é explosão no corpo, órgãos de choque, e a gente vai pensar em se matar, que isso para mim significa uma implosão. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? A alternância precisa incluir tantos lados de luz e de sombra, porque então, como eu falei, essa é a vida. Nos casos da adolescência e dos idosos, esta alternância, principalmente dos adolescentes, fica muito mais forte. Agora, dos idosos, existe uma má compreensão do que significa ser idoso. Isso é um ensinamento que eu recebi da Maria Júlia Kovacs, que ela fala o seguinte: às vezes para o idoso, ele vê a idade, a velhice, como uma antecâmara da morte. E que a gente não pode pensar deste jeito, mas que normalmente no senso comum é porque você está na velhice e porque você vai estar próximo da morte. E que isso é o senso comum porque não necessariamente acontece. Porque muitas vezes a gente vê inclusive adolescentes morrendo, crianças morrendo, mas o que se espera no desenvolvimento humano é que a gente chegue em todas as fases e que chegue numa velhice, dependendo da maneira como você encara a vida. Se você encara a vida e que você foi uma pessoa extremamente produtiva e valorizou durante muito tempo o ter, as conquistas principalmente financeiras, a produtividade e eu sou aquilo que eu posso fazer em termos financeiros, provavelmente a fase da escuridão, provavelmente você vai começar a se questionar quando você não se sente mais produtivo. E a fase da aposentadoria é uma fase que é uma fase de crise. Por quê? Porque a pessoa já começa a se deparar, inclusive, com várias restrições. Bom, a gente também tem o adoecimento, a gente também tem as limitações que a gente enfrenta quando a gente vai envelhecendo. Não é fácil envelhecer. Por quê? Porque a gente tem que lidar com limitações das quais a gente não tinha. As pessoas costumam falar, e eu não gosto desse termo que fala assim, a melhor idade. Eu não sei onde que é a melhor idade, se a gente tem que lidar com várias restrições, com vários limites. O que eu entendo é que existe uma sabedoria, até pela minha influência nipônica, eu entendo assim que sim, os idosos são aqueles que têm uma sabedoria de vida e se eles souberem usar, eles não vão se ancorar na percepção de que porque eles se aposentaram, eles não servem mais e eles têm que ficar aguardando a morte chegar. Pelo contrário, se eles têm uma sabedoria de vida, entendo eu, que eles adquiriram uma tolerância existencial.
e que eu acho que isso é divino. Né? Eu tive uma grande referência que foi a minha avó, mãe da minha mãe, minha Ubatiã, que assim, ela morreu com 96 anos. Né? E que ela, para mim, sempre foi uma referência de vida, porque apesar de todas as adversidades, e olha que essa mulher sofreu na vida, sabe? Perdeu um monte de filhos, ela trabalhou na lavoura, ela veio para o Brasil muito nova, então assim, ela teve adversidades mil e sempre ela me ensinou, e graças a ela que eu tive uma pontinha de luz, que graças a ela que eu aprendi uma coisa que ela sempre falou: Karina, tudo tem jeito menos morte. Então ela pôde me oferecer uma referência de ter tolerância às adversidades. E que é isso, a sabedoria dela me fez entender que principalmente os idosos, eles não tem que ficar esperando. Agora é momento, inclusive, deles aproveitarem a vida que eles fizeram e que eles construíram. Né? E a gente receber os louros. Eu acho que isso que é importante a gente falar para os idosos. Como é que você vai enaltecer a tua vida que já foi construída e agora você precisa, né? Agora aproveitar. Né? Aproveitar as benesses de tudo que você construiu. Você construiu família, você foi produtivo, você, né, pôde oferecer vida para a gente. E por que agora você não vai viver?